Bom, voltamos então dentro desse tema caso fortuito e força maior, né? Renato, por que você tem que voltar aqui? Primeiro, para você não ter mais dificuldade em saber quando é que acontece o caso fortuito e quando é que acontece o motivo de força maior. Você vai fazer assim, isso é uma técnica minha. Pergunte assim, olha, os seres humanos já inventaram alguma coisa para acabar com isso? Se a resposta for sim, isso é caso fortuito. Se a resposta for não, é força maior. Dá um exemplo. Vamos supor que você marcou uma reunião para as 15 horas de um determinado dia. E aí, já viram aquele negócio de Uber versus taxistas, não sei o quê, e você teve uma briga lá na tua frente e você não conseguia passar. E você não conseguia chegar no horário para fechar uma transação, fechar um negócio jurídico, alguma coisa assim. Pergunta que eu faço, quando você chegar até lá, qual desculpa que você vai dar? Foi caso fortuito ou força maior? Né? Aí é só você lembrar do que eu falei para vocês. Espera aí, os seres humanos já inventaram alguma coisa para acabar com manifestação? Já pode negociar com a classe, pode ir de metrô, tem um monte de coisa que você pode fazer que não ia ter aquele problema. Ah, Renato? E a força maior? Bom, vem lá tsunami, veio lá um furacão. Ah, o Renato não chegou para assinar o contrato, por quê? Porque veio uma tsunami. Os seres humanos já inventaram alguma coisa para acabar com o tsunami? Não, então isso é força maior. Embora no outro dia uma aluna falou para mim assim, falou assim, professor, eu estou muito preocupado com esses negócios de tsunami, ultimamente tem saído na televisão. Eu falei, foi mesmo? Ela é. Eu falei, assim, que mal lhe pergunte, onde é que tu mora? Aí ela aqui do Rio de Janeiro, falou assim, no Meia. É mais ou menos uma parada assim, a água mais próxima que tem do Meia fica a 25 quilômetros. Aí, e eu fiquei imaginando, se vier uma tsunami que chegar no Meia, morreu todo mundo, né? Tá bom. Aí, cara, olha essa. Aí ela foi, eu fiquei brincando, né? Claro, a gente leva isso na esportiva e tudo. Eu acho até que ela estava brincando também. Até a hora que ela falou assim, não, tô tão preocupada que inclusive eu tomei minhas providências. Eu falei, você tomou providência? Ela falou, já, coloquei as crianças na natação. Aí eu falei, então vem a tsunami lá. Aí tu já grita para as crianças, bota a boinha, bate o pezinho, bate o pezinho. Minha senhora, vai morrer a senhora, vai morrer as crianças, vai morrer o médico, vai morrer todo mundo. Por quê? Porque motivo de força maior é um acontecimento absolutamente inevitável e por óbvio que ele afasta do dever de indenizar. Então pensa aqui comigo. Uma manifestação de rua, uma briga, uma discussão que fez com que você não conseguisse chegar até um determinado evento, isso é um caso fortuito. Já um acontecimento desses, como se fosse uma tsunami, um acontecimento da natureza, uma chuva que nunca aconteceu e aí as pessoas não conseguiam acessar até aquele local, isso é motivo de força maior. O motivo de força maior, por óbvio que ele afasta do dever de indenizar. Já o caso fortuito depende. Por quê? Porque o caso fortuito se subdivide em duas espécies. Vamos lá para o quadro. O caso fortuito ele se subdivide em caso fortuito interno e caso fortuito externo. Caso fortuito interno é aquele acontecimento imprevisível, mas de consequência evitável. Já o caso fortuito externo é o acontecimento imprevisível, mas de consequência inevitável. E, Renato, consequência evitável e consequência inevitável vamos lá. Renato, peraí. Como assim? Num eu não sei a hora, mas posso fazer alguma coisa? Vem para mim. Num eu não sei a hora, mas posso fazer alguma coisa, e no outro eu não sei a hora e não posso fazer nada, é mais ou menos isso? Agora que eu não entendi mesmo. Vamos lá. Será que, de repente, se você tem um negócio... Renato, qual o negócio que eu tenho? Eu resolvi ser o consórcio que administra uma grande arena esportiva. Tá bom. E aí? E aí teve uma briga. E as pessoas se machucaram. Briga por si só é caso fortuito, você não sabe a hora que a briga acontece. Mas para o pessoal que administra uma arena esportiva, uma final de campeonato, Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Vasco, será
que a briga é algo tão imprevisível assim? Não. Então, veja, a briga que para você, se de repente estivesse dando aula e 2 alunos entraram em conflito, a universidade ela pode ser responsabilizada, o curso pode ser responsabilizado? Não, porque aquilo normalmente não acontece. Agora, para uma arena esportiva, para um baile funk, já funciona de outra forma. Então, perceba, o caso fortuito interno, ele vai levar em consideração a atividade desenvolvida pelo fornecedor antes mesmo do dano surgir. Porque existem algumas atividades que, embora você não saiba a hora, requer o quê? Cuidado. Outro exemplo de caso fortuito, queda de luz. Você já viu que você um dia estava na faculdade, estava num curso, não sei o quê, acabou a luz? Tem até uma sonoplastia. Toda vez que acaba a luz tem um gritinho. Tu já viu? Tá sentado, você acabou a luz. Né? E tem até uma outra quando volta, né? Aí voltou a luz, né? Hey! Né? Não tem um negócio desse? Aí tá. Imagina que você é um hospital, tá no CTI, acabou a luz. Né? Presta atenção, cara. Para a faculdade, para o cursinho, a queda de luz é um caso fortuito externo. É um acontecimento imprevisível, mas não vai deixar tantas sequelas, porque não faz parte tanto dessa atividade assim. Já para o hospital, que você tem vidas humanas ali, aí a história já é outra. Renato, peraí, a mesma coisa da queda de luz para um grande show? Imagina um Rock em Rio. Não precisa botar gerador não, acabou a luz, 100 mil pessoas, o que vai acontecer? Vai morrer gente. Então veja, a queda de luz lá para a instituição de ensino, para a padaria, é caso fortuito externo e isenta do dever de indenizar. Agora a queda de luz para o hospital é um caso fortuito interno. Como consequência, o caso fortuito interno produz o dever de indenizar e o caso fortuito externo isenta do dever de indenizar. Então quando a gente fala assim, caso fortuito e força maior isentam, depende. Caso fortuito externo isenta, força maior isenta, caso fortuito interno, embora fortuito produz o dever de indenizar. É só aquela atividade ser uma atividade de risco desenvolvida por aquele fornecedor e ele teria um dever maior de cuidado. Tá? O assalto é um caso fortuito, mas o assalto dentro da agência bancária é um fortuito interno. Tá bom? Legal? Que bom. Agora tem uma evolução jurisprudencial em cima desse tema. Os nossos tribunais, é bom que vocês coloquem essa observação, nossos tribunais vêm entendendo que a reincidência do fortuito externo pode transformá-lo em fortuito interno, gerando assim o dever de indenizar. Eu repito, os nossos tribunais vêm entendendo que a reincidência do fortuito externo pode transformá-lo em fortuito interno, gerando assim o dever de indenizar. Como assim, Renato? Eu não falei que o assalto é um fortuito externo? Um processo, você estava dentro de um ônibus, assaltaram você. Isso é um caso fortuito externo. É mesmo? Isso é um problema de segurança pública, isso não pode recair para os ombros da iniciativa privada. Renato, então é fortuito externo? É. Mas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós já temos algumas decisões dizendo que existem locais em que aquele assalto é reiterado. E como aquele assalto é reiterado, aquele fortuito externo, porque ele acontece muito, ele se transforma em fortuito interno. E nesses locais a gente tem visto condenações das empresas de ônibus, porque a reincidência do fortuito externo transformou em fortuito interno. Um outro caso muito famoso também é de incidentes entre aves e aeronaves no aeroporto do Galeão, aeroporto Tom Jobim, que é o aeroporto internacional do Rio de Janeiro. No mundo todo existe esse problema de aves e aeronaves. Né? A aeronave vai decolar e de repente uma ave na turbina, e isso é claro que é um caso fortuito externo, que o atraso daquele voo não vai gerar o dever de indenizar e tudo mais. No entanto, no Galeão tem um lixão na cabeceira da pista, que o que mais tem lá é urubu. E aí? Bom, nesse caso, porra, é tão interessante isso. Nesse caso, produziu-se o dever de indenizar por fortuito interno, porque aquele fortuito externo aconteceu tanto que se transformou em fortuito interno. Isso é um caso tão interessante que, não sei se foi a Infraero ou as empresas, elas contrataram uma empresa de falcoaria. Aí eu levantei o braço na palestra e falei, desculpa, o que é uma empresa de falcoaria? Uma empresa com falcões. Eles colocam falcões para ficar voando ali, para afastar o urubu. Só que, porra, eu acho que o urubu carioca é o capeta, rapaz. Acho que ele pagou o arrego pro falcão, eles continuam por lá, o negócio não foi embora, não. Tá bom, gente? Então, rememorando, causas excludentes da responsabilidade civil.
quando comprovar que não colocou o produto no mercado, o exemplo é o produto falso, quando comprovar que o defeito não existe, às vezes não tem a falha, gente que não sabe manusear direito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso fortuito externo e força maior. Beleza? Mas fique atento que se o fortuito externo acontecer muito, ele se transforma em caso fortuito interno, produzindo o dever de indenizar. Legal? Que bom. Renato, o que ficou faltando? Vamos lá para o quadro. Como eu falei para vocês, olha, o artigo 12 fala do fato do produto e a gente acabou de abordar o fato do produto em que a responsabilidade é o objetiva e as causas excludentes dessa responsabilidade. Legal. Falei que ia falar do artigo 13. Por quê? Porque ele fala da responsabilidade civil do comerciante. Legal. Responsabilidade civil do comerciante. Volta para mim, deixa eu contar uma coisa para vocês. Anotem lá no caderno de vocês. O comerciante não responde pelo fato do produto. Eu repito, o comerciante não responde pelo fato do produto. Anotou? Tá bonitinho aí? Beleza. Por que é muito importante que você saiba que o comerciante não responde pelo fato do produto? Porque está escrito isso aí de forma oculta. Perceba. O artigo 13, abra lá no artigo 13, vai dizer assim: o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando, eu repito, o comerciante só responde nos termos do artigo 12 em algumas hipóteses. Eu repito, o comerciante não responde pelo fato do produto, que é o que está escrito no artigo 12. Ah, Renato, mas por que você está trazendo isso para mim? Porque as pessoas confundem. Quando elas começam a estudar o direito do consumidor e aprendem sobre o tema vício, elas aprendem sobre o princípio da solidariedade, que eu expliquei para vocês. Se a minha televisão quebrar, pelo princípio da solidariedade, eu posso demandar contra o comerciante ou contra o fabricante, não tem problema nenhum. Só que elas se esquecem que vício é diferente de fato. E se a televisão explodir e me ferir, não se adota o princípio da solidariedade para a figura do comerciante. Ah, Renato, peraí, e o que pode acontecer? Bom, pode acontecer que você pode perder o processo. Ah, então eu comprei a televisão da Sony na Ricardo Eletro. A televisão parou de funcionar. Vício, você pode demandar contra a Sony ou contra a Ricardo Eletro. Ah, a televisão explodiu e me feriu. Fato, você só pode acionar a Sony. A Ricardo Eletro, ela tem ilegitimidade passiva. Aí você fala, por quê? Porque o artigo 13 está dizendo que o comerciante não responde pelo fato do produto. Salvo em duas hipóteses, e aí você tem que anotar essas hipóteses. Ah, qual é a primeira? Quando o fabricante não puder ser identificado. Então, o comerciante não responde pelo fato do produto, salvo em duas hipóteses. Hipótese número 1, quando o fabricante não puder ser identificado. Né? Vamos supor, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu estivesse dando essa aula, e aí aqui tem uma tesoura, né? Aqui tem uma tesoura. Pá. E aí eu fui cortar, e por uma falha da tesoura, eu cortei meu dedo. Né? Por uma falha, eu me machuquei feio, por causa da falha da tesoura. Tá bom. Quem é que deve responder por esse fato do produto? Quem fabricou a tesoura. Só que aí, imagine que eu olhe para um lado, olhe para o outro e não ache quem foi que fabricou a desgraça da tesoura. Quem vai responder? A loja que me vendeu. Então, a primeira causa excludente seria essa. Vamos dizer, causa excludente no que diz respeito à responsabilidade do comerciante. O comerciante não responde pelo fato do produto, assim afasta. No entanto, quando é que você vai... E aí quem responderia? O fabricante. Ah, Renato, mas quando é que você atrairia essa responsabilidade de volta para o comerciante? Primeira hipótese, quando você não identificasse quem era esse fabricante. E qual seria a segunda hipótese? Anote lá. Quando o comerciante não conservar os produtos perecíveis.
quando o comerciante não conservar os produtos perecíveis. Eu sei que isso não acontece na sua cidade, mas lá na terra da Fiona, lá em far away, lá o cara do supermercado desliga o freezer de madrugada para economizar energia. E aí a pessoa compra o alimento, vai ingerir, tem uma intoxicação e na hora... Bom, se você teve uma intoxicação, isso foi um vício ou foi um fato? Fato. Ah, Renato, se foi um fato, você pode demandar contra o comerciante? Não. Mas se você não identifica quem fabricou, aí pode. Ah, e se você descobre que aquele comerciante não conservou o produto perecível? Aí pode também. Então o comerciante não responde pelo fato do produto, a não ser quando você não identificar quem fabricou, a não ser quando ele não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Beleza? Tá bom. Renato, para a gente fechar esse tema, fato do produto, fato do serviço, como é que a gente vai trabalhar? Bom, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Ficou faltando eu falar sobre um tópico dentro dessa estrutura. E que tópico é esse? Vamos lá para o quadro. Olha aqui, gente. Eu falei do artigo 12, que fala de fato do produto. E falei das causas excludentes, da responsabilidade. Legal. Falei do artigo 13, que fala da responsabilidade do comerciante, e você aprendeu que o comerciante não responde pelo fato do produto, beleza? O 15 e o 16 foram vetados e o 17 a gente já falou, ficou faltando o artigo 14, que fala de fato do serviço. Então, se tu tiver um erro médico, não é fato do produto, foi um serviço que te causou um dano. Se você contratou alguém para fazer uma obra para você e, imagina, construir um muro, ou então, não, foi o seguinte, você contratou alguém para pintar uma parede para você e o cara utilizou uma tinta tóxica e nunca te avisou. Você sofreu um dano, mas o dano não foi do produto, o dano foi da prestação do serviço. Então, o fato pode ser do produto, o fato pode ser do serviço. Tudo que eu ensinei para fato do produto, as causas excludentes, a responsabilidade objetiva, se repete para fato do serviço. Então, se um serviço causar dano, a responsabilidade também será objetiva, assim como no fato do produto. E as causas excludentes da responsabilidade civil para fato do produto, elas vão se aplicar também para fato do serviço. Até aí está tranquilo? Que bom. Então vamos lá. Renato, o que não foi dado? Veja, o parágrafo 4º do artigo 14, que fala da responsabilidade civil dos profissionais liberais. Responsabilidade civil dos profissionais liberais. Renato, então vamos falar sobre isso. Coloque lá artigo 14, parágrafo 4º, responsabilidade civil dos profissionais liberais. Você pode escrever o seguinte: a responsabilidade civil dos profissionais liberais é a única modalidade de responsabilidade subjetiva no CDC. A responsabilidade civil dos profissionais liberais é a única modalidade de responsabilidade subjetiva no CDC. Anotaram isso? Beleza, isso é muito, muito, muito importante. A responsabilidade em todo CDC ela é objetiva. No caso dos profissionais liberais, você tem que provar a culpa dos profissionais liberais. Tem que fazer algumas observações. Primeiro, isso só vale para a pessoa do profissional liberal. Se for em relação à empresa que esse profissional liberal atua, a responsabilidade é objetiva. Um exemplo, se você for demandar contra o hospital responde objetivamente. Se você for demandar contra o doutor Renato, o médico, aí ele especificamente, você vai ter que provar a culpa do Renato, tá legal? Então é a única modalidade de responsabilidade subjetiva no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Renato, só para rememorar aqui, quem é profissional liberal? É aquele que age sem qualquer critério de preposição, né? Ele sabe aqueles critérios o pessoal de direito do trabalho que gosta, onerosidade, né? Habitualidade, subordinação e tudo mais? Não, você não vai ter todos esses critérios quando você estiver falando
de um profissional liberal, tá bom? Porque, imagina, eu sou advogado, eu é que vou escolher o horário que eu vou fazer minha petição, como é que eu vou fazer, como é que eu deixo de fazer. O cliente não vai virar para mim, ó, vai peticionar de 2 às 5, não, né? Por quê? Porque eu não sou subordinado em relação a ele. Isso só é interessante porque existem alguns juristas de direito civil que falam que você necessariamente tem que trabalhar sem o critério de preposição, mas que necessariamente você precisava ser portador de diploma, né? Então é só o médico, o advogado e tudo mais. E essa interpretação caiu. O STJ já disse que o pintor é tão profissional liberal quanto o advogado. Então você não precisa se ater especificamente a essa regra para título de responsabilidade civil. Pelo amor de Deus, não quero brigar com outras matérias. Mas quando você estiver falando de responsabilidade civil desse cara, o cara não precisa ter diploma, ele só precisa trabalhar sem qualquer critério de preposição e a responsabilidade dele será subjetiva. É a única modalidade de responsabilidade subjetiva no CDC. Beleza? Vamos fechar então esse bloco aqui e vamos voltar para o nosso último bloco falando sobre prescrição e decadência, ou seja, o prazo que você tem para poder entrar com o processo de direito do consumidor. Um grande abraço, já já estou de volta.